Então vamos lá, pessoal, a gente dá continuidade. Nós vamos adentrar agora no rol dos crimes hediondos propriamente ditos, né? Nós vamos conhecer então quais são os crimes que são considerados hediondos. Vem aqui na tela comigo, tópico da aula agora, rol dos crimes hediondos. O primeiro crime hediondo que nós vamos conhecer é o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Muito cuidado com isso, tá? O homicídio simples, ele só será considerado hediondo quando ele for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Muito cuidado com essa possibilidade aqui. Olha só, a lei dos crimes hediondos fala que o homicídio simples será considerado hediondo quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Vamos fazer uma breve reflexão a respeito do conteúdo desse tópico da lei. Olha só, porque vai dizer o seguinte: homicídio simples. Homicídio simples pode ser crime hediondo? Pode. Não é que ele será, ele pode ser hediondo. Quando? Quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Vejam que, em momento algum, a lei faz a exigência de que esse crime de homicídio tenha sido praticado por um grupo. Basta que a atividade seja típica de grupo de extermínio. Então, não há necessidade que seja praticado efetivamente por um grupo de extermínio. Exige-se tão somente que a atividade seja típica de um grupo de extermínio. Volta aqui comigo, que é bastante comum essa confusão que se faz, porque basta que um único indivíduo pratique esse crime. Basta que seja uma atividade típica de grupo de extermínio. O que é um grupo de extermínio? Um grupo de extermínio é aquele grupo montado para se aniquilar determinado grupo social. A gente não pode aqui confundir grupo de extermínio com a milícia privada. A milícia, a formação de milícia, a milícia ela é quando monta-se ali um grupo com o objetivo de se substituir à atividade estatal. Então a milícia ela é montada ali para vender um botijão de gás, para fornecer serviço, entre aspas, né? Serviço de segurança e etc. O grupo de extermínio ele é diferente. Ele é montado com a finalidade de destruir determinado grupo da sociedade. Então, um grupo de extermínio que é montado com a finalidade de se exterminar todos os indivíduos que já tiveram algum problema com a justiça. Um grupo de extermínio voltado a exterminar moradores de rua. Então, isso é um grupo de extermínio. Vejam, repetindo mais uma vez, que a lei dos crimes hediondos, em momento algum, exige que o homicídio tenha sido praticado por um grupo. Basta que seja em atividade típica de grupo de extermínio. Bacana? Então, feita essa observação, nós passamos à segunda hipótese de homicídio que também será considerada hediondo, que é qual possibilidade? A hipótese de homicídio qualificado. Então, vamos lá. O que qualifica o homicídio, né? A primeira coisa que a gente tem que se questionar, né? O que qualifica o crime de homicídio, está aí na tela para vocês, as qualificadoras. Quando eu digo que o homicídio qualificado é crime hediondo, você obviamente vai ser obrigado a conhecer todas as hipóteses do artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º. Então, o homicídio ele é crime hediondo quando for qualificado, e o homicídio é qualificado quando ele é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe, né? Que é a hipótese de homicídio mercenário. Aqui eu vou colocar só algumas observações, daqui a pouco vocês vão entender. Aqui no parágrafo 2º, inciso 1, nós estamos diante de uma qualificadora de natureza subjetiva. Subjetiva. Por que
qualificadora de natureza subjetiva? Porque está ligada aos motivos que levam o indivíduo a matar. De igual forma, também, quando o indivíduo mata por motivo fútil, estamos diante de uma qualificadora de natureza subjetiva. Agora, quando o indivíduo mata com emprego de veneno, fogo, asfixia, explosivo, ou tortura, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum, vejam que aqui essa qualificadora não está relacionada ao motivo que levou o indivíduo a matar, mas sim ao meio, ao modo que o indivíduo matou. Então, nós estamos diante de uma qualificadora de natureza objetiva. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê que eu estou colocando aqui, né? Colocando as qualificadoras, dividindo-as, né, em qualificadoras de natureza objetiva ou de natureza subjetiva. De igual modo, a gente classifica aqui essa qualificadora quando o indivíduo mata, né, a traição de emboscada ou mediante simulação ou outro recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. Nós estamos de uma qualificadora que se refere ao meio que o indivíduo se utilizou para matar. Mais uma vez, estamos diante de uma qualificadora de natureza objetiva. Temos também a hipótese que o indivíduo mata para assegurar a execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Estamos diante de uma qualificadora de natureza subjetiva. Refere-se aos motivos que levaram o indivíduo a matar. Então, qualificadora de natureza subjetiva. Temos também a hipótese do feminicídio, que é o homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Nós temos o homicídio funcional, que é o homicídio contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 ou 144 da Constituição. No 142, nós temos as hipóteses dos integrantes das Forças Armadas, e do 144, estamos diante dos indivíduos que pertencem ao grupo da segurança pública. E aí, integrando, por óbvio, os indivíduos lá do caput, do 144 da Constituição, que é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militares, mas também abarca no 144 as guardas municipais e os indivíduos que fazem parte da segurança viária. Também integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública. Vejam, desde que esses indivíduos estejam no exercício da função ou em decorrência dela. Então, não é a qualificadora aqui não se refere simplesmente a matar alguém que pertença a essas instituições, mas que esteja no exercício da função ou em decorrência dela. Tá? E não só contra o indivíduo que pertença a essas instituições, mas também contra seus parentes. Aqui eu tenho uma observação a fazer, que é a seguinte: olha só, no exercício da função, em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Prestem atenção que não abarcou o parentesco por afinidade. Então é contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo. Então, abarca o filho adotivo? Não, não abarca o filho adotivo, tá? Nós não podemos fazer aqui, criar uma analogia em Malam Partem. Pode ter sido uma falha, acredito que tenha sido uma falha aqui do legislador, porque deixou de fora, né, as hipóteses, por exemplo, de um filho adotivo para abarcar tão somente parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, gravem até o terceiro grau e tem que ser esse parentesco por consanguinidade, né? Não abarca, por exemplo, por adoção. Também, essa hipótese aqui, os doutrinadores dividem, né? Porque na primeira parte, quando é um homicídio cometido contra o indivíduo no
exercício da função, nós estaremos diante de uma qualificadora de natureza objetiva. Se é no exercício da função, é uma qualificadora de natureza objetiva. Assim como o feminicídio, viu, pessoal? O feminicídio, nós temos julgados do STJ, e para o STJ, o feminicídio é uma hipótese de qualificadora de natureza objetiva, tá? Eu sei que tem discussão doutrinária a respeito disso. Objetiva. Tem discussão doutrinária a respeito disso, mas para o STJ, que é o julgado que a gente encontra, trata-se de uma qualificadora de natureza objetiva. Aqui no homicídio funcional, quando for no exercício da função, é de natureza objetiva. Quando for em razão da profissão, ela é de natureza subjetiva. Bacana? Nós temos também o homicídio com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, por óbvio, aqui está ligado ao meio que o indivíduo se utilizou para matar, então, portanto, é uma qualificadora de natureza objetiva. E também quando o homicídio for contra menor de 14 anos, por óbvio, estaremos diante de uma qualificadora de natureza objetiva. Agora, eu peço que os senhores tomem cuidado, e esse é o motivo que eu coloquei aqui, classifiquei, né, as qualificadoras, que é em relação ao questionamento muito comum em concurso público, se o homicídio híbrido. O que é o homicídio híbrido, Guilherme? É o homicídio qualificado e privilegiado. Ele é qualificado porque incorreu em uma das 9 qualificadoras do parágrafo 2º, e ao mesmo tempo ele é privilegiado. Como assim privilegiado? É o que você encontra no parágrafo 1º do artigo 121 do Código Penal. As privilegiadoras, né? Quando o indivíduo mata sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima, ou por relevante motivo, por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral. Nessas hipóteses, esse crime de homicídio, que ele é qualificado e privilegiado ao mesmo tempo, ele é considerado hediondo? Resposta: não. Jurisprudência é uníssona, no sentido de que não, nessa hipótese não será considerado crime hediondo. Cuidado, que só existe homicídio híbrido, só existirá homicídio híbrido quando as qualificadoras forem de natureza objetiva. Por quê? Porque as privilegiadoras, todas elas, as privilegiadoras, todas são de natureza subjetiva. Então, não há como compatibilizar uma qualificadora subjetiva com uma privilegiadora. Por quê? Porque todas as privilegiadoras já são de natureza subjetiva. Então, a única hipótese de homicídio híbrido é essa, quando a qualificadora for de natureza objetiva e as privilegiadoras, naturalmente, são todas de natureza subjetiva. Bacana? Então, feita essa observação, a gente passa para a próxima hipótese de... Deixa eu só tirar esse som aqui, que eu acho que esse som está atrapalhando um pouquinho. Tirei o som, mas fiz alguma bagunça aqui. Isso. Acho que agora tirou esse som que estava incomodando. Conseguimos. Então, olha só. A próxima hipótese, já vimos, né, essa explicação um tanto quanto longa da qualificadora do homicídio. A gente passa para a próxima hipótese de crime hediondo. Já vimos duas. Primeira, homicídio, mesmo que simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e aquelas hipóteses de homicídio qualificado. Já dizemos que o homicídio
híbrido não é crime hediondo, agora a gente passa para a terceira hipótese, que é qual? Coloca na tela aqui para a gente. É a hipótese, e achei que tinha tirado o barulho e não tirou não, hein? Olha só, é a hipótese da lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Vejam que não abarca lesão corporal, é de natureza grave, somente a gravíssima, lá do 129, parágrafo 2º, e também a lesão corporal seguida de morte, que é quando o indivíduo não tem a intenção de matar, quer praticar lesão corporal, mas por culpa acaba praticando um resultado, ocasionando um resultado mais gravoso, que é a morte. Então, lesão corporal de natureza gravíssima e lesão corporal seguida de morte. Beleza, contra qualquer pessoa? Não. Contra as mesmas pessoas que nós acabamos de falar. Contra a autoridade ou agente descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional, da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão dessa condição. Bacana? Então, muito cuidado com as hipóteses. Os apontamentos aqui são os mesmos feitos lá para o crime de homicídio, e a gente segue, então, para falar de mais uma hipótese de crime hediondo, que é qual? É a hipótese do crime de roubo. Qualquer crime de roubo, roubo simples é hediondo? Não. É o roubo quando circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, durante o roubo, deixa eu só tentar tirar esse barulho aqui que está me incomodando um pouco. Creio que agora tenho conseguido tirar o barulho. Isso. Conseguimos. Então a gente retoma. Olha só, coloca na tela. O roubo, ele só vai ser considerado hediondo quando for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Olha só, pessoal, pode causar algum tipo de dúvida, né, quanto ao sequestro relâmpago, extorsão mediante sequestro. Tudo isso nós vamos ver na aula de direito penal, tá? Parte especial. Aqui realmente só estou mostrando para vocês quais são os crimes que são considerados hediondos. Então, o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, ou então o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. O que a linha B aqui quis dizer? Olha, se tiver arma de fogo envolvida no roubo, então será considerado crime hediondo, tá? Não importa se essa arma de fogo é de uso permitido ou de uso restrito ou proibido. Sendo arma de fogo, que não pode ser arma branca, mas sendo arma de fogo, será considerado crime hediondo. Ou então, o roubo, quando qualificado pela lesão corporal grave ou morte, e aí estaremos diante do crime chamado de latrocínio, também será considerado hediondo. Aqui, nós temos que tomar bastante cuidado. Também é crime hediondo a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Fica parecendo meio vago, mas como nós adotamos o sistema legal, o critério legal, ele indica aqui, ó, é o crime do artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. Então vejam que a extorsão ela só será considerada hediondo quando estiver envolvida a restrição da liberdade da vítima. Tá? Então, se não houver restrição da liberdade da vítima, a extorsão ela não será considerada crime hediondo. Então, tem que haver a qualificadora da restrição da liberdade da vítima e ocorrendo ou não lesão corporal ou morte. Então, voltem aqui comigo na tela para eu explicar melhor. Pasmem. O legislador aqui ele cometeu um grave equívoco. Por quê? A lesão corporal não.
A extorsão, presta atenção no que eu vou escrever. Extorsão qualificada, simplesmente, olha só, extorsão qualificada. Pela morte. Onde eu encontro, Guilherme, a extorsão qualificada pela morte? Eu encontro essa hipótese aqui lá no artigo, quem depois quiser conferir, no artigo 158, parágrafo 2º do Código Penal. Vejam, o parágrafo 2º está abrangido aqui? Não, é só o parágrafo 3º. Então vejam que na extorsão tem que ser qualificada pela restrição da liberdade da vítima. Porque se a extorsão for qualificada somente pela lesão corporal ou pela morte, sem que tenha ocorrido a restrição da liberdade da vítima, esse crime não será considerado crime hediondo, como nessa hipótese que eu coloquei. Então, extorsão qualificada tão somente pela morte. Ou seja, houve extorsão, houve a qualificadora morte, mas não houve restrição da liberdade da vítima. Isso é crime hediondo? Não, não é. O legislador aqui ele esqueceu de colocar o artigo 158, parágrafo 2º. Muito cuidado com essa hipótese. Bacana? A gente segue adiante para falar que é crime hediondo também a extorsão mediante sequestro, tanto na sua forma simples quanto na sua forma qualificada, tá? Tanto na forma simples quanto na forma qualificada. Deixa eu consertar aqui, que ficou um pouquinho... Isso, agora melhorou. Consertei aqui ao vivo e a cores. Então vejam que a extorsão, a extorsão mediante sequestro, ela vai ser crime hediondo tanto na sua forma simples quanto na sua forma qualificada. Aqui tem essa trema. A trema ela foi abolida, é porque eu copiei diretamente do site do Planalto, na lei não mudou, mas a língua portuguesa foi abolida, né, esse sinal indicativo do trema. Esse sinal foi abolido com a reforma ortográfica. Então, extorsão mediante sequestro e, na forma qualificada, o crime de estupro, também já sabemos, crime de estupro também é crime hediondo, lá do artigo 213. O crime de estupro de vulnerável, do artigo 217-A, e também tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável também, tanto na modalidade simples quanto na modalidade qualificada, tá? Também é crime hediondo o crime de epidemia com resultado morte. Veja que aqui há uma condicionante, né? Tem que ser o crime de epidemia, mas não é o do caput. É o crime do artigo 267, parágrafo 1º, tá? Então, simplesmente causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, é isso que você encontra no artigo 267. Isso por si só não vai ser considerado crime hediondo. Agora, quando você causa epidemia mediante a propagação de germes patogênicos e acaba causando a morte, aí sim nós teremos um crime hediondo. A gente passa aqui para a próxima hipótese, que vem aqui na tela comigo, é o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. É o crime lá do artigo 273, caput, parágrafo 1º e parágrafo 1º-A e parágrafo 1º-B. Vejam só, aqui, na década de 90, vejam que aqui esse inciso foi incluído pela Lei 9695 de 98. Na década de 90, na verdade, existe ainda um medicamento chamado Microvilar. Acho que é assim mesmo que se escreve. Esse Microvilar esteve envolvido em um escândalo na década de 90. Esse medicamento ele é um contraceptivo. Volta aqui comigo. Ele é um contraceptivo e na década de 90 foi falsificado aí muitos medicamentos com esse nome, né, do Microvilar. E muitas mulheres acreditando estarem tomando aí
um medicamento contraceptivo, na verdade estava tomando ali, né, era só farinha de trigo, só um placebo. Isso foi conhecido, né, esse escândalo ficou conhecido como os filhos da farinha, né? Eu sou da década de 90, alguns dos senhores que estão me assistindo também provavelmente são da década de 90. Quem sabe você não é aí, né, um filho da farinha, né, com todo respeito, mas é porque muitas mulheres tomavam medicamento acreditando que estavam tomando um remédio contraceptivo e, na verdade, não estava tomando ali simplesmente um placebo. E o legislador, atento ao apelo aí feito pela sociedade, acabou incluindo aí na década de 90, então, o artigo 273 do Código Penal, que é o crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. Depois façam uma leitura mais atenta do 273, que vocês vão ver que até a falsificação de produtos cosméticos ou saneantes também vai se enquadrar aqui, tá? É um crime que não causa horror, não causa espanto na sociedade, mas como eu disse, nós adotamos o critério legal, portanto será considerado também um crime hediondo. Bacana? A gente segue, vamos a mais um crime considerado hediondo. Nós temos aqui o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Cuidado que você favorecer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, por si só, não vai ser considerado crime hediondo. Quando que será considerado hediondo aqui, que é o caso do artigo 18b? É o crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou vulnerável, tá? Então, a vítima tem que se enquadrar necessariamente nessas hipóteses. Tem que ser uma criança, adolescente ou vulnerável para ser considerado crime hediondo. Bacana? Nós temos o que mais de crime hediondo? Incluído, pelo nosso queridíssimo pacote anticrime, Lei 13964 de 2019. Nós temos o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Volta aqui comigo, muito cuidado com essa hipótese, muito cuidado. Eu tenho duas grandes observações a fazer. Primeiro, o que é crime hediondo é o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Então, uma coisa é você, no furto, empregar explosivo. Então, eu quero ali furtar dinheiro de uma agência bancária. O que eu faço? Eu levo explosivos e ali eu vou explodir aquele caixa eletrônico. Isso é um furto qualificado pelo emprego de explosivo. Isso é crime hediondo. Outra coisa é eu furtar explosivos. O furto de explosivo é um furto qualificado, só que não está catalogado como crime hediondo. Bacana? Essa foi a primeira observação. Outra observação que eu queria fazer com vocês. Isso vem caindo muito em prova. E aqui faltou razoabilidade, proporcionalidade por parte do legislador. É o seguinte: o furto qualificado pelo emprego de explosivo é hediondo. O roubo qualificado pelo emprego de explosivo não é crime hediondo. Na tela aqui comigo, eu quero fazer essa observação aqui com vocês. Olha só. O que é crime hediondo? Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato que cause perigo comum. Então, primeira observação. Furto de explosivo. O furto de explosivo não é hediondo. O que é hediondo é o furto com emprego de explosivo. O que mais? Segunda observação. O roubo, que teoricamente é mais grave, o roubo com emprego de explosivo é crime hediondo? Não.
legislador aqui, talvez por uma falha, falta de proporcionalidade, não colocou o roubo com emprego de explosivo como sendo crime hediondo. Bacana? Então vejam, né? A gente está aqui para estudar a lei, não para tecer críticas, né? Mas obviamente faltou um pouco de proporcionalidade por parte do legislador. A gente continua a falar, trazer hipótese aqui de crimes hediondos, e a gente está na tela aí com vocês. Eu vou deixar aqui já pelo tempo, né? Nós vamos passar agora por algumas inovações, já estamos aí com mais de 30 minutos de aula, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta e encerra o rol dos crimes hediondos. Então vamos fazer uma pausa aqui muito breve, daqui a pouco a gente volta para concluir o rol de crimes hediondos.